Salve, salve, peregrinos! Novamente aqui com vocês, professor Steve. Daremos continuidade no curso de Direito Penal Militar e ainda tratando sobre os princípios gerais de Direito Penal Militar. Há pouco, trabalhamos o princípio da legalidade, todos os seus desdobramentos. Lembro vocês do nosso combinado. Toda vez que eu trazer um artigo, vá nesse artigo, na lei seca, e leia com seus métodos de estudo, para que nada passe desapercebido, beleza? Agora preste atenção, vamos trabalhar na aula de hoje o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. O que é isso, professor? Quer dizer, meus queridos, assim como lá no direito penal comum, no direito penal militar também caberá o princípio da intervenção mínima. Quer dizer que o direito penal, ele vai intervir, ou seja, ele vai entrar minimamente no contexto social. Ele vai entrar de forma mínima na sua vida. E como isso se dá? Também conhecido como ultima ratio, anote aí, ultima ratio, última ratio, ou seja, última razão, em última instância, através de dois outros princípios. O princípio da intervenção mínima, ele vai se dividir, por sua vez, no princípio da subsidiariedade. Subsidiário quer dizer que o direito penal, ele vai bancar, ele vai subsidiar, ele vai entrar quando nenhum outro ramo do direito conseguiu solucionar, conseguiu resolver aquela pendência jurídica. Ou melhor, conseguiu proteger, conseguiu tutelar os bens jurídicos mais preciosos, mais importantes para a sociedade. Preste atenção, anote aí, para que você não esqueça. Ele é subsidiário, ele tem um caráter de bancar, ele tem um caráter de entrar quando nenhum outro ramo do direito conseguiu proteger, tutelar. Pegamos esse conjunto, chamando ele de ordenamento jurídico. O que é isso, professor? Aqui está todos os princípios gerais de direito, aqui está a pirâmide de Kelsen, aqui está todos os ramos do direito, todas as leis, doutrinas, assim como lá nas fontes do direito que já estudamos, está todas as doutrinas, jurisprudências, atos administrativos. Então aqui a gente vai ter o direito civil, o direito constitucional, o direito do consumidor, teremos também aqui o direito tributário, vamos continuar, direito eleitoral, todos os demais ramos do direito, os direitos processuais em geral, processual civil, processual penal, e teremos aqui em destaque o direito penal e o nosso direito penal militar. Então, dentro do ordenamento jurídico, esse direito, ele vai bancar, ele vai alavancar todos os demais ramos do direito, lembrando também lá do princípio da especialidade do direito penal militar, ou seja, somente os bens jurídicos mais importantes. Então, isso se dá através de outro princípio, para que caia na prova e você não fique sem saber, teremos também o princípio da fragmentariedade. Nesses princípios que a gente está falando, o princípio da fragmentariedade, dentro do direito penal comum, dentro do direito penal militar,
teremos os fragmentos mais importantes a ser tutelado. Vamos pegar lá no direito penal comum. Qual é o crime mais importante, digamos assim, que visa tutelar o bem jurídico mais importante? Tá certo para quem respondeu o crime de homicídio, porque vai tutelar, vai proteger a sua vida. Adianta proteger seu patrimônio, a sua liberdade, a sua dignidade, a sua honra, se você não tiver vida. Então, primeiro eu protejo a vida, para depois proteger seu patrimônio, para depois proteger os demais bens jurídicos. Então, é justamente isso. Cada fragmento, olha só, cada fragmento, a gente vai chamá-lo aqui, ó, de bens jurídicos. Bens jurídicos. Esses bens jurídicos também vamos chamá-los, olha, pode ser chamado de objetos jurídicos. Objetos jurídicos ou bens jurídicos são os fragmentos em que o direito penal, nós estamos tratando do direito penal militar, visa tutelar, ou seja, visa proteger peregrinos. E aí eu pergunto para vocês, se lá no direito penal comum, no artigo 121, o bem jurídico tutelado é a vida, aqui o direito penal militar vai proteger a vida também? Claro que sim, teremos homicídio no Código Penal Militar, veremos isso na parte especial do Código. Mas antes que o direito penal militar tutele, guarde, salvaguarda, proteja a sua vida, ele tem outros bens jurídicos mais importantes. Tem objetos jurídicos mais importantes, que eu vou ligar à tua mente lá na primeira aula. Lá na primeira aula, quando trabalhamos aquele conceito grandão, que a gente trabalhou o artigo 142 da Constituição Federal, trabalhamos o artigo 42, trabalhamos o artigo 144, que traz a segurança pública, e aí a gente vai ver que esses bens jurídicos vai estar sendo protegido, primeiramente, a chamada hierarquia. Também teremos como objeto jurídico protegido a chamada, a prima dela, a prima que anda de mão justa, a best friend, a disciplina, que peço que façam um destaque grandioso nesses dois objetos jurídicos, nesses dois bens jurídicos, que também será o objeto de nossa aula, porque é o princípio da hierarquia, o princípio da disciplina, a base do direito penal militar. Teremos também, olha só, o serviço militar. Teremos, olha só esse nome, pundonor. O pundonor militar, tudo aqui é militar, meus queridos. Teremos também o decoro militar. Tudo isso através dos crimes descritos no Código Penal Militar, né? Descrito na Lei 1001 de 69, vai vir protegendo cada um desses objetos jurídicos. Acabou por aí? Não, teremos também aqui, ó, o patrimônio militar. O patrimônio. Vou colocar mais um aqui, ó, a autoridade. Autoridade para o direito penal militar. E não acaba por aí. Teremos outros bens jurídicos, objetos jurídicos sendo protegidos pelo direito penal militar. Mas estes, meus queridos, são os fragmentos mais importantes.
Até mesmo para a vida, professor? Sim, até mesmo para a vida. A vida, o crime de homicídio, vai vir depois dessa tutela, depois dessa proteção. Porque o direito penal, ele é mais especializado e, digo mais, ele vem através da nossa defesa interna e externa do país. Então, é cabido ao direito penal militar, por exemplo, a pena de morte. E isso, meus queridos, a vida, ela é o objeto jurídico mais importante para você, para a nossa sociedade. Agora, a nossa vida individual, ela pode sim ser ceifada pelo Estado, nos casos de crimes, em casos de guerra declarada, em crimes, em casos de guerra declarada, teremos a pena de morte. Então, eu quero que você grave isso aqui, tá? Faça um print e continue estudando sem parar. Então, lembre-se, a intervenção mínima vai se dividir na forma da última ratio, ou seja, a última razão, através do bancar os demais direitos, da subsidiariedade, sendo esses direitos os bens jurídicos mais importantes, mais relevantes para a sociedade. Vamos ainda continuar com princípios. Teremos mais 3 ou 4 princípios antes que partimos propriamente para dentro do Código, antes que partiremos para o Código Penal Militar. Beleza? Aguardo vocês até o próximo princípio. Continuando, peregrinos, nosso assunto de princípios, trabalharemos agora o chamado princípio da insignificância. Quero a vocês fazer um destaque este princípio, e no finalzinho deste módulo, quero que você preste muita atenção da divergência doutrinária que há. Mas preste atenção. O princípio da insignificância, ou também conhecido como crime de bagatela. Quero fazer você lembrar da última aula, do último módulo, o princípio da intervenção mínima ou última ratio. Lembra que eu disse para vocês que o princípio da última ratio ou intervenção mínima é quando o direito penal, no caso penal militar também, vai entrar na tua vida de forma mínima, subsidiando os demais ramos do direito e tratando dos fragmentos ou objetos jurídicos, os bens jurídicos mais importantes e mais relevantes para a sociedade? Beleza. Agora, quando esse bem jurídico, ele é minimamente ofendido, de tal forma que sua lesão seja insignificante, ou seja, banal, caberá a exclusão desse crime? E é isso que eu quero tratar com vocês. O princípio da insignificância ou crime de bagatela exclui a tipicidade material do crime, porque vai excluir a conduta do agente no sentido, eu quero que você preste atenção, que logo mais estudaremos a teoria geral do crime, tanto para o direito penal comum quanto para o direito penal militar. Você vai ver que o crime ele é dividido em 3 partes: fato típico, antijurídico ou ilicitude e culpável ou culpabilidade. Lá no fato típico, teremos a conduta, nexo causal e resultado. Lá no fato típico, também chamado de tipicidade, eu quero que você grave esse nome, tipicidade, será excluída quando a lesão for insignificante, beleza? Mas, para que haja a aplicação deste princípio ao crime, teremos que analisar os requisitos objetivos. Requisitos objetivos deste princípio, que é o princípio da insignificância. Quais são estes requisitos, professor? Vamos enumerá-lo aqui, colocar 1, 2, 3 e, por fim, 4. São 4 os princípios
última forma, são 4 os requisitos objetivos para que haja o princípio da insignificância. Ou seja, quero que você entenda, preste atenção na lógica. Para que seja aplicado, tem que haver esses requisitos. E bora lá para o primeiro. Mínima ofensividade da conduta. Então, vamos devagar. Para que caiba o princípio, tem que ser mínima a ofensividade da conduta. Bora para o segundo. Ausência de periculosidade botar aqui, ó, social da ação. Ausência de periculosidade social da ação. Então, repito, para que caiba, para que entre o princípio da insignificância, tem que ser ausente o perigo na ação do indivíduo. Beleza? Vamos continuar. Olha só. Reduzido grau de reprovabilidade, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Então, vamos de novo na didática, para que entre o princípio da insignificância, tem que ser reduzido o grau de reprovação daquele comportamento. Beleza? Vou explicar tópico a tópico novamente. E, por fim, a chamada inexpressividade de lesão jurídica. Beleza? Para findar a didática, para que entre o crime de bagatela, para que seja possível a exclusão desse crime através do princípio da insignificância, tem que ser, olha só, inexpressivo. Tem que ser inexpressivo a nossa lesão jurídica. E é a partir deste ponto que eu quero trabalhar com vocês. Vamos agora de baixo para cima. Vocês já entenderam que para que haja o princípio da insignificância, para que entre o princípio da insignificância, os requisitos objetivos são estes. Então, o que tem a ver ser inexpressivo a lesão jurídica? Quer dizer que a lesão ou perigo de lesão, a lesão ou perigo de lesão do bem jurídico, olha só, do bem jurídico protegido, tem que ser inexpressivo. Não é nulo. Porque a inexpressividade vai ser dado lesão a uma pessoa, mas em outra pessoa essa lesão pode ser dada. Vamos pegar aqui os crimes contra o patrimônio. Estelionato, vamos pegar aqui, por exemplo, o crime de furto. Se eu for lá e furtar um bem, vamos pegar uma bicicleta. Uma bicicleta para grandes milionários, para Mark Zuckerberg, para grandes redes, por exemplo, o Carrefour. É inexpressivo essa lesão jurídica? A pessoa teve realmente uma lesão significativa? E outro ponto que eu quero chegar vai ser no crime de contrabando e descaminho, beleza? Eu quero saber, esse bem, houve afetação, afetou a pessoa, ou seja, a vítima? E a resposta é não, porque foi inexpressivo. Agora preste atenção. Imagine só eu furtando a bicicleta do seu João da padaria. Ora pois, seu Dom Manuel. Preste atenção, olha só.
Vai ser inexpressivo? Não, porque é a bicicleta que ele usa como meio de trabalho, é para entregar seus pães, é a bicicleta que ele usa para trabalhar. E outra, o seu João, o Dom Manuel da padaria Ora Pois, ele vai ter sim uma lesão jurídica do bem chamado patrimônio, beleza? Agora vamos para o terceiro aqui, ó, de trás para frente. Reduzido, meus queridos, é absoluto ou é relativo? Isso, é relativo. Então quer dizer que essa relatividade vai se dar através de um grau, preste atenção, grau a gente vai lembrar, olha, de uma escadaria, ou seja, níveis. Níveis. Porque essa reprovabilidade, vamos chamá-la agora de reprovação, de um comportamento, meus queridos peregrinos, só podem ser humano, tá? Comportamento humano. Então, há o reduzido grau de reprovação deste comportamento. Por isso que certas condutas em alguns lugares é permitido. Né? O atentado ao pudor, eu me despir, mostrar a minha genitália, mostrar a minha intimidade em público, é crime? Diga que é. Mas existem locais apropriados para este comportamento. Né? Clubes de nudismo, praias de nudismo, beleza? Então, este comportamento, ele é humanamente aceito naquela determinada comunidade, naquela determinada socialização, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Ausência. Eu quero que você entenda. Ausência, ela é relativa ou absoluta? Isso, absoluta. Sendo ela absoluta, eu quero que você entenda que essa ausência nos traz a palavra total, a nossa totalidade. Falta, ou seja, sem poder ter o quê? Perigo, periculosidade, perigo social da minha ação. Por que não conduta? Por que não comportamento? Porque eu só posso causar perigo de forma ativa. Então, para que haja o princípio da insignificância, tem que ser absolutamente, ou seja, totalmente fora de perigo da sociedade. Beleza? Por isso que em certos crimes, chamados crimes de perigo abstrato, você vai estudar isso comigo lá no Direito Penal Comum, não vou trazer para cá, tá? O que é crime de perigo abstrato, o que é crime de perigo concreto. Então, o perigo tem que ser totalmente ausente. E para finalizar, mínima, vamos continuar com o roxo. Mínima não é total, mínima é relativa. Relativa, ofensividade, ou seja, ofensa da minha conduta. E agora sim, a conduta, a gente vai chamá-la de ação ou omissão. Então, a minha ação ou omissão, ou seja, a minha conduta, que estudaremos mais aprofundadamente lá na teoria geral do crime, tem que ter uma ofensa mínima. Porque não tem como eu cometer um crime, nem que seja em sua formalidade, e não ter ofensa alguma. Então, todo crime vai gerar uma ofensa. Agora, essa ofensa tem que ser mínima. Quero que você anote agora no caderno de vocês. Além dos requisitos objetivos, a chamada consequência jurídica. O que é isso, professor? O que juridicamente vai acontecer com a pessoa que tenha cometido formalmente um crime, tenha se adaptado na formalidade de um crime, no entanto, adequou-se ao princípio da insignificância nesses requisitos. E aí eu quero que você coloque que é vamos colocar aqui em destaque, que é Estou achando que esse canetão aqui vai dar um destaque, vamos colocar aqui com roxo. A exclusão da tipicidade material. Excluirá a tipicidade
material do crime. E não fique preocupado, porque vamos aprofundar no que é tipicidade material na teoria geral do crime. Então, entender os requisitos objetivos, entendeu a consequência jurídica, quero trazer para vocês também um macete. Olha só, um macete de decoreba, um macete para você gravar isso aqui. Olha só, vamos chamar a saudosa, a maravilhosa, a espetacular Mari. Ou também, outro macete, miau rei. O gato rei, que faz miau. Bora lá, pessoal, venha comigo. Mari, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica. Ou o miau rei, também, olha só, miau rei, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica. Pegue a Mari, pegue o miau rei, para não esquecer os requisitos objetivos, e eu quero trazer para vocês a última parte deste princípio. Vou apagar aqui o humano. Deixa só o comportamento. E eu quero trazer para vocês onde não cabe o princípio da insignificância. Não coube ali. Vamos diminuir a fonte. Olha só, não cabe. Eu quero que você entenda que esses crimes que eu vou trazer agora não cabe o princípio da insignificância. Beleza? Preste atenção. Primeiramente, pela doutrina majoritária, não cabe os crimes contra tráfico ilícito de entorpecentes. Não cabe no crime de tráfico. Por que, professor? A doutrina majoritária entende que o crime de tráfico, ele protege a saúde pública. Se é público, não pode haver a contaminação, ou seja, a exclusão desse crime. Então, anote também que não cabe contra os crimes, contra a administração pública. Cabe ao crime contra os patrimônio? Contra o patrimônio? Cabe? Cabe. Desde que não haja violência ou grave ameaça. Porque se é mínima a ofensividade da conduta, como vou aplicar aos crimes com violência ou grave ameaça? Não cabe. Mas contra a administração pública, cabe? Também não. Então, lá no crime de dano, por exemplo, crime de furto, se for qualificado por ser contra a administração pública, não vai caber. Beleza? Então, vamos tratar aqui de outro crime, o crime de contrabando. Contra o crime de contrabando, não cabe. Mas contra o crime de descaminho, cabe? Cabe. Segundo os superiores tribunais, o STF e o STJ, caberá contra o crime de descaminho desde que não exceda a R$20 mil o valor do contrabando. Ou, última forma, o valor do descaminho. Mas contrabando não há questão de tratar sobre o princípio da insignificância, porque o crime de contrabando são produtos que são proibidos, não é apenas o não pagamento das taxas, beleza? Mas para finalizar agora, eu quero perguntar para vocês, e os crimes
E os crimes militares? E os crimes militares? Cabe ou não cabe o princípio da insignificância? E a resposta vai ser: depende. Bom, acho muito difícil isso cair na prova de vocês, prova de concurso, porque existe uma divergência doutrinária. Parte da doutrina entende que não cabe de forma alguma. Parte da doutrina entende que não cabe se for contra a administração pública o crime. Se for contra o patrimônio público. E se for contra, lógico, o crime de tráfico ou de contrabando. Agora, preste atenção. Um militar que ofende o outro, se essa ofensa for mínima, ou seja, se pegar todos estes requisitos, eu quero que você entenda que estes requisitos aqui, eles são cumulativos. Não é um ou outro, é mínima ofensividade da conduta e ausência e reduzido e inexpressividade de lesão jurídica. Tem que ter os 4 requisitos, beleza? Agora, os crimes militares vai caber se adequar aos princípios, aos requisitos objetivos e não for contra a administração pública. Não for crime de tráfico, não for crime de contrabando, desde que seja assim um militar da ativa contra outro militar da ativa, ou outros crimes de menor potencial dentro do Código Penal Militar. E isso você vai entender, preste atenção agora, isso você vai entender quando a gente estudar, e eu vou trazer essa palavra novamente, quando a gente estudar o artigo 9º do Código Penal Militar. Beleza? O artigo 9º do Código Penal Militar, que vai nos trazer como e quando e contra quem e onde se dá a aplicação dos crimes militares em tempo de paz. Beleza, meus queridos? Tira um print aí da tela, releia depois da aula, faça sua revisão e nos encontraremos no próximo módulo. O professor Steve está aqui para a tua aprovação.